O American Sound Studios, localizado na rua Thomas, número 827, em North Memphis, a apenas 5 quarteirões da Hilmes High School, onde Elvis estudou. O lugar havia no passado abrigado uma oficina de conserto de sapatos. Por dentro, exibia uma aparência desgastada, e não havia nada impressionante na pequena sala de gravação que levasse você a suspeitar que alguns dos discos mais populares do país haviam saído de lá nos últimos 2 anos. O estúdio tinha algumas desvantagens. Ocasionalmente, as gravações de músicas mais calmas eram arruinadas pelo som de ratos no teto. Porém, o lugar tinha a mística do sucesso. Mais de 100 hits foram gravados nesse estúdio, com apoio dos músicos os Memphis Boys e de seu produtor Chips Moman. Ali havia magia. Assistindo ao especial de TV de 1968, senti que estava assistindo a uma espécie de mágica quando Elvis nos revelou que ele era o mesmo artista feroz que sempre foi. Agora, no estúdio, eu estava vendo essa mágica acontecer novamente. E eu pude ver o efeito que isso teve em todos naquele estúdio. Lembro-me de ver o olhar de admiração no rosto de Priscila enquanto Elvis gravava Kentucky Rain, com todo o seu coração, alma e paixão. Na metade das sessões, Chips disse que tinha algo que queria que Elvis ouvisse e tocou para ele a gravação de Suspicious Minds, de Mark James. Chips era um grande escritor. Ele coescreveu Do Right Woman para Aretha Franklin e tinha a reputação de usar seu grande ouvido para colocar a música certa com o ato certo. Chips achou que Suspicious Minds era perfeita para Elvis, mas não queria empurrar uma de suas próprias músicas nas primeiras sessões. Agora que Elvis havia gravado Kentucky Rain, Don't Cry Dead e tantas outras faixas fortes, Elvis e todos os outros estavam de ótimo humor e Chips decidiu tocar a música para ele na sala de controle. Elvis ouviu cercado por mim, Fred Bienstock, da Real and Range, o executivo da RCA Harry Jenkins e Tom Diskin. Como sempre, além de braço direito, os olhos e ouvidos do coronel. Quando acabou, Elvis disse: isso não é ruim. Podemos colocar isso em espera? Chips disse que iria segurá-la. Elvis voltou ao estúdio para conversar com os músicos e, assim que saiu da sala de controle, Fred Bienstock e Tom Diskin se concentraram em Chips. Eles começaram a bater nele com todos os tipos de conversas sobre como os negócios eram feitos com as gravadoras de Elvis e como Suspicious Minds não foi oficialmente apresentada no início das sessões, a editora Harry Rand teria que ficar com metade da publicação e parte da porcentagem de lucros do compositor também. Eles disseram a coisa errada para o cara errado. Chips tinha a esperteza da rua e temperamento rural, e ele falou um monte. Acho que avisei Chips que ele poderia se deparar com esse tipo de coisa, mas nunca o vi tão bravo antes. Chips xingou Fred e Tom de maneiras que eu sei que eles não estavam acostumados a ouvir. Mas, francamente, era exatamente o que eles mereciam. Chips os deixou saber o quão enojado ele estava porque, em uma sessão em que as coisas estavam indo tão bem, esses caras estavam levantando preocupações sobre a publicação e tentando tirar dinheiro de um compositor. Não me lembro das frases exatas que Chips usou, mas acho que ele deixou claro onde Fred e Tom poderiam colar as fitas da sessão. Então, proclamou que a sessão de gravação havia terminado. Henry Jenkins deu um pulo e tentou ser um pacificador.
pedindo a todos que se acalmassem. As coisas estão indo bem aqui, Henry disse. Não queremos estragar a sessão. Vamos discutir tudo isso depois? Isso não era o suficiente para Chips, que ainda estava tremendo. Ele estava muito bravo. Ele deixou claro novamente, nos termos mais fortes, que o assunto não estava aberto para discussão agora e muito menos depois, e que não havia uma maldita chance de que Tom e Fred conseguissem uma parte da publicação. Henry mandou Tom e Fred para fora da sala de controle, seguindo-os porta fora. Chips deu uma rápida olhada em minha direção, ainda balançando a cabeça em desgosto. Eu sabia que ele tinha todo o direito de estar tão zangado quanto estava, mas também sabia que Beanstalk e Diskin não estavam falando por Elvis. Eu tinha a sensação de que Chips e Elvis pudessem lidar com a situação em particular. Isso poderia ser resolvido e mais boa música poderia ser feita. Chips, eu disse, antes que esses caras cheguem a Elvis ou ao Coronel Parker e tudo fique fora de contexto e dito de 10 maneiras diferentes, peça a Elvis para vir até a sala de controle agora. Quando ele entrar, você me pede para sair porque quer ter uma conversa particular com ele. Dessa forma, Elvis saberá que é importante. Então explique a ele exatamente o que acabou de acontecer, a pura e simples verdade disso. Chips usou o interfone do estúdio para chamar Elvis para a sala de controle e depois me pediu para sair. Saí para o estúdio, mas continuei atirando olhares para o vidro da sala de controle para ver o que estava acontecendo lá. Chips se acalmou e, enquanto falava, pude ver Elvis sorrindo. Chips estava gesticulando e colocando seu ponto de vista, e Elvis começou a rir. Depois de 1 minuto ou 2, os dois pareciam felizes e Elvis voltou pronto para ir trabalhar novamente. Quando tive a chance, perguntei a Chips como havia sido a discussão. Ele disse que havia dito a Elvis que, se Elvis começasse sua própria editora pessoal naquele momento, ele lhe daria metade dos direitos de Suspicious Minds, mas ele não queria que 1 centavo fosse para a Hill and Range. Não se preocupe com esses filhos da puta, disse Elvis a Chips. Você só se preocupe comigo. Eu não quero metade de sua maldita publicação. É a sua música e o compositor recebe a sua parte. Tudo bem para mim. Eu só quero um bom material, man. Eu quero alguns hits. Elvis gravou muito material de qualidade de sucesso no American, mas na última sessão programada, Suspicious Minds ainda não havia sido gravada. Elvis, Joe Esposito e eu, e alguns dos outros caras estávamos sentados no pequeno saguão externo do American. Elvis estava lendo uma cópia da Billboard, esperando para refazer alguns vocais com Chips, e todos os outros estavam relaxados. Mas Joe percebeu que eu estava em um estado de nervos e inquieto. Ei, o que o incomoda, J.K.? Ele perguntou. Joe, vou colocar toda a minha carreira no show business em risco por uma música, Suspicious Minds. Mark escreveu e eu não tive nada a ver com isso, mas eu sei que é um sucesso estrondoso para Elvis. Eu estive esperando durante todas essas sessões para que ele a gravasse, e agora temo que isso seja descartado. Ei, você realmente acredita nessa música? Perguntou Joe. Olha, eu não sou um gênio, Joe, mas essa música e Elvis são um sucesso natural juntos. Eu tenho certeza disso. Joe sugeriu que caminhássemos até Elvis juntos para dar mais um tom à música. Tentei não parecer muito agitado, mas acho que quase prometi a Elvis que a música iria para o número 1. Eu não precisei vendê-la muito, porque quase assim que mencionei o título da música, Elvis estalou os dedos e disse: Sim, Suspicious Minds. Nós esquecemos essa. Vamos gravar essa coisa agora. Chips ficou animado em fazer Suspicious Minds como a música final das sessões,
e os músicos não tiveram problemas para entrar em ação, pois já conheciam o arranjo por tê-lo gravado com Mark James. Elvis passou algum tempo trabalhando nos versos e, depois de apenas 3 ou 4 takes, ninguém conseguia pensar em nenhuma maneira de melhorar a faixa. Chips tocou nos alto-falantes e o estúdio simplesmente enlouqueceu. Foi uma ótima música, com uma performance incrível de Elvis. Foi um daqueles momentos mágicos em que tudo deu certo. Chips disse: Elvis, nós gravamos algumas músicas boas aqui, mas isso supera todas elas. Suspicious Minds se tornou o último número 1 do rei.